Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos começando uma série de estudo, né? Mais uma vez, cumprimentos, irmão, com a paz de Jesus. Amém. Os irmãos para ficar ligados no culto, ligados no estudo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Nossa congregação fica perto da rua, às vezes vai passar um carro, um ônibus ou uma moto, pode atrapalhar, né? Chamar a sua atenção, mas que a palavra chame mais a sua atenção do que qualquer ruído lá fora. Atos, capítulo de número 2, versículo 42. Quem tiver uma visão boa pode ver aqui no slide, mas que não na sua Bíblia, mas que todos possamos ler em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler o 42, irmãos, 43 e assim em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia, e muitas, e se faziam. Todos que criam estavam, e tinham tudo em, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartia com quem? Segundo cada um tinha, e perseverando todos aonde? Em partido aonde? Comiam e de que forma? E de coração, louvando a Deus. 47. E caindo na graça de todo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Começou a cabeça. Bondoso Deus, sabemos que Tu és o caminho. Tu és, ó Deus, a resposta. Tu és o motivo de estarmos aqui nesta noite. Em nome de Jesus eu Te glorifico. Em nome de Jesus eu Te exalto. Ó Espírito Santo, que a Tua palavra, como sempre, porque ela não vai ser, ela é a verdade. Ela é a lâmpada. Ela é o refrigério. Ela não passa, ela permanece para sempre. Fale em nossos corações. Ministre em nossos corações. Eu creio, ó Deus, no poder da Sua palavra, porque essas palavras saíram do Senhor. Essas palavras pertencem ao Senhor, e as Suas palavras têm vida. As Suas palavras geram vida, e as Suas palavras é a razão de termos vida. Em nome de Jesus eu Te glorifico, ó Deus Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. A nossa primeira série de estudo sobre verdades bíblicas, para a gente estarmos continuando nosso crescimento espiritual, porque dependemos da Bíblia, dependemos da palavra de Deus para crescermos espiritualmente. Não basta apenas crermos, porque se apenas crermos e não saber que nós cremos, a quem nós vamos recorrer quando nós precisarmos? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você escolhe o nome a quem você conhece, ou lâmpada, verdade. Nós precisamos, irmãos, não apenas ter a Bíblia. Por exemplo, não basta eu apenas comprar uma Bíblia, ter uma Bíblia em casa, carregar a Bíblia comigo, para baixo, para cima. Eu preciso conhecer minha Bíblia. Eu preciso amar minha Bíblia. Eu preciso estudar a minha Bíblia. Porque alguns dizem que a Bíblia fechada é como qualquer outro livro. E essa é uma grande mentira. Que a Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, quem morre é quem não lê. Quem padece é quem não lê. É destruído quem não lê. É enganado quem não lê.
Porque a palavra de Deus, ela continua e sempre será a esperança, a luz, a fonte de vida, a base da igreja. Então, tanto fechada como aberta, ela contém e ela é a palavra de Deus. Às vezes, o problema não é simplesmente a falta de paixão no coração das pessoas. Pastor, por que a gente tem tanta Bíblia? Hoje a Bíblia, de todas as formas, de todos os jeitos, Bíblia pequena, Bíblia grande, Bíblia com zíper, Bíblia sem zíper, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do gigante, Bíblia do obreiro, Bíblia de criança, Bíblia do adolescente, Bíblia palavra-chave, Bíblia pentecostal, Bíblia sem ser pentecostal, Bíblia tradicional, Bíblia sem ser tradicional, Bíblia em inglês, Bíblia em francês, Bíblia em hebraico, Bíblia em grego. É Bíblia para todos os gostos, tem Bíblia. Pastor, a gente não gosta de ler porque tem a linguagem difícil, tem a linguagem atual. Pastor, eu não sei ler, tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia em vídeo, tem a Bíblia em braille. Então a palavra de Deus, ela tem, ela existe, ela é. A grande pergunta é: o que tem nos afastado da palavra de Deus? O que tem feito que os crentes que são salvos, que têm templos e até mesmo têm Bíblia, gastam tanto tempo com outras coisas e gastam pouco tempo com a Bíblia? Porque as outras coisas nos emocionam, nos dá paixão, a gente gasta tempo, a gente fala, a gente compartilha, a gente mostra interesse, e quando nós falamos da palavra de Deus, falamos da verdade de Deus, poucos têm interesse, poucos buscam, poucos amam, poucos querem, poucos se interessam. Alguns até compram, irmãos, mas não lê. Outros até têm, mas não se importa. Algumas Bíblias, as páginas ainda estão coladas. A grande pergunta é: o que tem levado os irmãos a perder o interesse pela palavra de Deus? Pastor, para a gente gostar de uma coisa, tem que ser interessante. Eu te pergunto, o que é mais interessante do que a palavra de Deus? Conta-se uma história de um pai que estava a morrer, e ele tinha muitos livros, e ele diz: olha, filhos, tragam para mim um livro, porque eu quero ler aqui no hospital, eu quero meditar no hospital, eu quero que vocês leiam para mim. E os filhos, caçando, chegaram na casa dele, tinha um tanto de livros. Aí liga e diz: olha, pergunta a papai qual livro é, porque a prateleira está cheia de livros, livros que não acabam mais. Pergunta ele qual é o livro. E o pai olhou para o filho e disse: meu amado filho, qual é o outro livro a não ser a palavra de Deus? Qual é o outro livro que vai nos trazer vida, que vai me animar, renovar minhas forças, a não ser a palavra de Deus? Existem muitos livros, e livros bons, filosofia, ciência, pedagogia, de história, arte, devocionais, mas nenhum desses livros se compara à palavra de Deus. Precisamos entender, irmãos, que não há outro livro, que não há outra palavra que possa trazer mais interesse à igreja do que a Bíblia Sagrada. Ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos protege das falsas doutrinas, ela nos protege dos falsos pastores, ela nos protege das heresias, das impurezas, das inverdades, das carnalidades. Se amarmos a palavra de Deus, teremos tempo para ela. Se amarmos a palavra de Deus, seremos salvos por ela. Se amarmos a palavra de Deus, seremos fortalecidos, edificados, e seremos homens e mulheres diferentes, sábios, prudentes, verdadeiros, íntegros, verdadeiros adoradores. Prestaremos cultos a Deus que alegram o seu nome,
que traga a sua presença, que derrama em nossos corações temor, tremor. Precisamos voltar para a palavra. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, 47, nós temos aqui algo que enche os nossos olhos, e enche os olhos de qualquer pastor. Qual é o pastor que não quer dizer a igreja que eu pastoreio? A cada dia ela cresce, a cada dia aumenta-se o número. E quantas palavras-chave que alguns vendem livros e outros dizem: se não fosse eu peguei a igreja e a igreja cresceu, eu fiz, eu faço, aquilo outro. E nós vemos em Atos dos Apóstolos que o crescimento da igreja, a razão da edificação da igreja, não era um homem, mas sim Deus. Que não era uma chave de um pastor de sucesso, coxim, sei lá o nome daquilo. Mas a chave do sucesso de Atos dos Apóstolos era Deus, era a palavra, era a doutrina dos apóstolos, que nos enche os olhos. Todos os criam e estavam juntos, e tinham tudo em comum. Nem a assembleã consegue ficar no bairro na mesma igreja hoje. No mesmo bairro, você vai encontrar umas 15 assembleias. Sua assembleia. Se você empurrar o irmão e cair dentro da outra igreja, se a irmã falar, Tico, fosse e for para trás, ela está dentro de outra assembleia. Se o irmão falar, o pastor não vai dar oportunidade, não, ele for para outra, ganha, porque é tão pertinho, né? Antes acaba o culto, ele chega no outro, canta em 2 igrejas. Mas aqui fala o contrário: criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra comunhão é comum acordo. Isso não é lindo? Às vezes não é estar sobre o mesmo teto, às vezes é estar sobre o mesmo acordo. Pastor, nós estamos casados há 30 anos. Isso é lindo, é importante. Eu quero ver se vocês estão em comum acordo. Amém? Pastor, nós estamos reunidos no mesmo templo. Isso é lindo, maravilhoso. Eu quero ver se nós estamos em comum acordo. Se falamos a mesma língua, se professamos a mesma fé, se caminhamos para o mesmo céu. Então, qual é o segredo? Dá uma olhadinha para cá, que coisa linda. Eu coloquei alguns pontos que eu quero estudar com você que está em casa. Olha só. Qual o segredo do avanço irresistível da igreja primitiva? A igreja avançou, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Qual é a chave? Olha só que coisa linda. Mesmo não possuindo uma fórmula mágica de administração, a igreja precisou de apenas 3 décadas para chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Sem a instrução da palavra de Deus, o avivamento é impossível. A igreja primitiva não tinha internet, não tinha a locução dos dias de hoje, não tinha palestras, não tinha encontro de casais, não tinha os apetrechos que temos hoje, não tinha livros de 35 pontos para você ser próximo, 45 chá para você ser irresistível, mas a igreja tinha um avivamento gerado pela palavra. A palavra era a chave, a palavra era a fórmula, a palavra era a razão, era o efeito da igreja de Atos Apóstolos. Ser irresistível. Passou que é uma igreja irresistível, é uma igreja que os irmãos têm comunhão, moram em casas diferentes, mas quando se reúne não tem fofoca, tem louvor. Quando se reúne não tem cara de estica, cara de boi, cara brava, tem comunhão, alegria, tem festa, tem gozo. O bom não é estar casado há 30 anos, o bom é estar feliz todos os dias com quem você ama.
O bom não é ser membro da igreja há 30 anos. O bom é ser salvo há 30 anos. A igreja primitiva, ela crescia e a forma do seu crescimento era a palavra. Porque tem gente que julga a igreja boa é quando ela cresce. Não podemos julgar. Porque se crescimento for sinal de aprovação, o muçulmano, o povo islâmico, é o povo aprovado e escolhido. Porque é o povo que mais cresce. A aprovação de Deus, irmãos, não está no número de membros de um templo, de um ministério, de carteirinhas que eu tenho no meu bolso. A aprovação de Deus para uma igreja é quando a igreja é conduzida pela palavra. O mérito da igreja não é os diplomas do seu pastor, os cabelos brancos do seu pastor, o terno do seu pastor. Uma igreja irresistível é quando o seu centro, o seu alvo, o seu foco é a palavra de Deus. Quando eu tenho força para fazer tudo, menos sentar para ouvir, para ler a palavra de Deus, o meu crescimento está errado. O meu crescimento está errado. O meu avivamento está errado. Algumas pessoas pensam que avivamento é uma mistura de forró pentecostal com pulos e gritos. Avivamento, segundo a palavra de Deus, é quando a palavra de Deus entra em nós e nos muda, modifica, transforma. Precisamos ser gerados pela palavra. Precisamos crescer, irmãos, não de uma forma desordenada espiritualmente, mas crescermos pela palavra. Imagine um homem em cima de um púlpito, com microfone, com membros, pregando sem a palavra de Deus. Ele vai colocar no coração de uma multidão faísca, fogo, brasa. O povo pode até baixar com o varão, o povo pode se festejar. O grande problema é para onde vai esse povo. Porque o que nos aviva e o que tem que nos avivar é a palavra. A igreja, irmão, diz que cada dia aumentava, cada dia crescia. A geração de hoje só se alegra quando é ele que canta, só se alegra quando prega, só vem quando o culto é do jovem, da irmã, das crianças, só se alegra quando é o pastor, tirou a igreja, vou mudar de ministério, não quero pastorear mais, quero ficar em casa, não quero mais fazer as coisas. Eu vou dar aula domingo, irmãos, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não vai dar aula, não vem. Pessoas que estão felizes com o que tem, mas não são felizes com o que é. Agora, quem é gerado pela palavra, irmãos, ele é feliz. Sabe por quê? Ele é salvo, ele é transformado, é nova criatura. Eu tenho lutas, mas eu tenho Deus. Perdeu a vida, pastor, mas tem a palavra que diz que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser a força, o combustível, o alimento, a paixão, o alvo da igreja. Porque alegria por alegria, você pode se alegrar com muita coisa. Um dia a pessoa passou dinheiro, não dá felicidade. Me dá R$1.000 para você ver como que eu vou rir. Vou rir, irmãos. E quando você sair, vou dar até um pulo. Só que depois que gasta, acaba a alegria. Não é assim? Um carro, opa, né? Um carro, que alegria. Aí quando você vê, tem que botar gasolina. Aí você, nossa, mais 50 aí, amigo. Tem como encher com 20, né? Você vê que a alegria vai mudando. A alegria é passageira.
Mas a gente tem que aproveitar a alegria. Aproveitar os momentos. Quando chega em casa, parabéns, né? Parabéns para você que fica feliz. Né? Agora a pessoa cantar parabéns 10 vezes, você começa a ficar triste. Não tem outra música, não? Né? Então, muita coisa nos alegra, muitas coisas nos motiva, só que acaba. Ou um sorvete, um açaí é tudo que eu queria. Aí o marido, para alegrar a mulher, né, quando a mão é fechada, então eu vou pedir um açaí, enche aí, coloca morango, banana, capricha aí da mulher, a mulher com aquele sorriso, alegria. Não é assim? Mas depois pesa aqui embaixo, né? Aí aquela alegria fica um peso, não é assim? Um desânimo, uma leseira, uma vontade de não fazer mais nada, alguém leva um copo para mim, não é assim? A alegria, ela passa. Então, pastor, não dá alegria, muita coisa nos dá alegria. Aí vai aquele que passou, eu sou feliz 24 horas. Ou está à base de cadernal, né? Ou está com ouvir piada 24 horas. Alguém é feliz 24 horas? Né? Não tem como ser. Então a palavra de Deus nos ensina que nem tudo é festa, que nem tudo é alegria. Que há momentos bons, momentos ruins. Aí vem a geração de crente que um domingo ele é feliz, está na igreja, mas quando está desempregado não quer mais ser crente. Porque ele é preso ao engano, à falsidade, à ilusão, a cargos. É preso a palmas. Mas o crente que é gerado pela palavra de Deus, irmãos, ele tem um alvo. Ele sabe que esse alvo tem um prêmio. Ele sabe que nada dessa terra se compara com a glória que está reservada para nós. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, a gente tem que amar a palavra, amar a Bíblia Sagrada. O que é, então, a doutrina bíblica? O que é doutrina, então? Olha só, pastor, doutrina é ensino. Vamos lá, quero falar mais um pouquinho. A doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento. Primeiro, com quem? Com Deus, e com os nossos semelhantes. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos dos Apóstolos. A doutrina bíblica são os conselhos de Deus. As doutrinas bíblicas é um conjunto de princípios, de regras, de ensino para a igreja. Já viu o crente que para cada ocasião ele tem uma opinião? Se você me fazer uma pergunta, irmãos, nós somos embaixadores do céu. Existe a minha opinião, existe o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, e existe aquilo que a Bíblia diz. Se você me fazer uma pergunta, eu tenho que analisar duas coisas. Primeiro, o que eu acho. Segundo, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, doutrina. O que eu acho, filosofia, bobeira, besteira. Eu posso me enganar, eu posso mudar de opinião, eu posso achar que estou errado. Mas as doutrinas bíblicas são infalíveis, imutáveis, soberanas. Passa-se os céus e a terra, mas elas permanecem. Amém? Então a palavra de Deus, elas são um conjunto de doutrina. Se eu pego um versículo isolado, não é doutrina, é um versículo. Doutrina é quando há um conjunto de princípios que nos leva a isso. Aqui no Brasil, nós temos uma forma de andar, de pensar, de agir, costumes, princípios. Em outros lugares, vai ter a sua conduta, a sua norma de falar, de vestir, de agir, princípios, conduta. A conduta da igreja não é o que o pastor acha. A conduta da igreja não é o que os antigos acham, não é o que os novos acham. É o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Quais então são os objetivos da doutrina? O principal objetivo da doutrina bíblica
é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Oséias 6,3 diz: então conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e a Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A palavra de Deus, irmãos, é ela que nos instrui, é ela que nos guia. Com a ausência da palavra de Deus, eu corro o perigo de ser guiado pelaquilo que eu acho, pelaquilo que eu penso. Pastor, mas as coisas mudaram, e mudaram, e as coisas vão mudar, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é soberana, irmãos. Nós andamos hoje de uma forma, amanhã de outra forma, mas a palavra de Deus, ela é reta. Ela não corta para lá e nem para cá. Ela é reta, dizendo: olha, eu não mudo. É assim. Então eu posso mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus não agrada homens e mulheres. A palavra de Deus, ela agrada os seus princípios, que é Deus. Amém? Então a doutrina bíblica, ela nos faz, qual é o seu objetivo? É fazer que a igreja conheça Deus. Você já viu quando você não conhece uma pessoa, e se você não é desenvolvido, não é solto, você começa a ter dificuldades de conversar com essa pessoa. E assim são muitos crentes com Deus. Assim são muitos crentes na igreja. Ele tem o costume de chegar na igreja, dobrar os joelhos e levantar. Mas ele não tem a intimidade, porque não sabe quem é Deus. Porque conhecer Deus, irmãos, não é num dia, não é numa hora, não é num culto. Prossigamos. Porque o conhecimento de Deus para nós, podemos passar a eternidade. E cada dia vamos nos apaixonar por Ele. Vamos querer saber mais dele. E ainda vai ser pouco tempo. A eternidade é pouco para revelar Deus. E tem gente que não ora porque não tem intimidade com Deus. Tem gente que até canta os hinos esquisitos e pensa que é para Deus. Deus fala: mas isso é para mim? Eu não sou desse jeito. Não sou vingativo, né? Deusinho, fogo, pegou fogo, né? Era como fogo, não era fogo. Então, se a gente não analisar a palavra de Deus, a gente não conhece Deus. E se eu não conheço Deus, como é que eu vou falar com Ele se eu não tenho intimidade? A ausência de intimidade esfria o crente. A ausência de intimidade cessa as palavras. E cessando-se as palavras, não há diálogo. Se não há diálogo, não há oração. Então a doutrina, ela nos faz conhecer Deus, nos aproximar de Deus, chegarmos perto de Deus. Então precisamos, irmãos, nos achegarmos à palavra para nos achegarmos a Deus. Não tem como chegar a Deus sem a palavra. Não tem como chegar a Deus sem Jesus. Não tem como conhecer Jesus sem a palavra. E sem a palavra eu não conheço Jesus. Se eu não conheço Jesus, eu não sou salvo. Amém? Nós temos agora um grande dilema. Pastor, qual a diferença de doutrina para costumes? Quando a pessoa vê alguém de outra igreja, ele fala: essa pessoa não tem doutrina, porque o costume dela é diferente do nosso costume. Isso é mentira. Quem tem doutrina é quem tem a palavra. Você pode ter o cabelo mais longo, você pode ter a saia mais comprida, você pode ter o terno mais forte, você pode abotoar até aqui. Isso é costume. Doutrina é quando eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus me muda por dentro e por fora. O meu fora é o reflexo de quê? De dentro. Amém? Doutrinas não são costumes. E isso é uma verdade. Quantos falam isso? Doutrinas não são costumes. Isso é uma verdade. Não tem como fugir disso. Porque a doutrina é eterna. O costume muda. Há 25 anos atrás, nessa igreja, era pecado assistir televisão. Disciplinava o crente. E hoje,
Dificilmente tem um crente aqui que não tem televisão em casa. Amém? Amém. Mudou ou não mudou o costume? Mudou. E a doutrina? Adultério continua sendo adultério? Não. Sim. Adultério continua sendo adultério. Vamos lá. No entanto, a boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes bons e sadios. Consequentemente, um povo que ignora as verdades bíblicas com facilidade assimilará os costumes do Egito e da onde? Canaã. Quem não conhece a Bíblia Sagrada facilmente pega os costumes do mundo e diz: qual é o problema? Não tem nada a ver, isso é normal. Mas quem tem as doutrinas bíblicas fala: e outra vez, vereis a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Amém? Tem que fazer, pastor, a roupa não diz nada. Cara, que diz. Você vê um cara com um chapéu redondinho, um sapatinho fininho, com a calça meio amadinha, com cinto, fala: esse cara é pagodeiro. Se você vê um cara 3 horas da tarde, com a camisa social até aqui, abotoado, você fala: ou é doido ou é crente. Não é assim? O sol rachando, pelando, você fala: ou ele é doido ou é da Assembleia de Deus, Deus é bom. Não é assim? Roupa diz alguma coisa, sim ou não? Sim, encoste, diz. Se a pessoa está bonita ou está feia. Né? Ah, pastor, eu não ligo para a roupa. Como é que a pessoa mente, né, irmão? Se não ligar, você estava pelado. Liga para a roupa. Segundo, vai para o casamento, que a pessoa quer ter roupa, e tem um tanto. Porque a roupa diz alguma coisa. Primeiro, que está na nossa mente. E segundo, que a gente acha que está na mente da pessoa. Às vezes a pessoa viu a gente 10 vezes e achou: nossa, como que a mamãe está bonita hoje, né? Na nossa mente. Eu acho que ele está criticando a minha saia. Eu acho que a minha calça está com o zíper aberto. Né? Na nossa mente nós julgamos o que a pessoa está pensando. E aí a pessoa está dizendo: está bonita, né? Olha como está bonita aquela irmã. Nossa, que sapato bonito, está elogiando. E a pessoa lá, aquela crente lá, diz que é crente, me olhando com o olho atravessado, me julgando, né? E aí a pessoa está dizendo: como é que está bonito? Né? Então a roupa diz: não sei, julga você. O costume diz muitas coisas. O costume, lembra quando Jesus chega em Samaria, João capítulo 4, a mulher fala: como você me pede água sendo judeu? Porque o judeu tinha os seus costumes, forma de vestir, forma de falar. O costume não é doutrina, mas a ausência de doutrina gera maus costumes. E a presença de doutrina gera bons costumes. Já viu a pessoa quando vai na igreja, no templo, e senta na frente, e por ter um costume, às vezes de um baile funk, de outras coisas, aí quando senta, aí falta o pano, né? Aí põe a mão, né? Porque no costume da igreja é diferente. A sã doutrina já nos gera um costume diferente. Eu não julgo quem tem costume diferente. Eu analiso nós que temos a sã doutrina. Nós precisamos ter costumes diferentes. Não porque somos melhores, mas é porque a palavra de Deus nos faz andar em caminhos melhores. Amém? Amém. Olha só isso aqui. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo. Nem andareis nos seus estatutos, caminhos, doutrinas, costumes. Deus está dizendo que você pode até passar pelo Egito, mas você não vai estar como eles. Você pode até ir lá em Canaã, mas você não pode ser igual a eles. Lembra de Josué? Conquista a terra, chega em Canaã, mas diz: olha, lá estão os amorreus, jebuseus, está um tanto de gente aí. Mas, olha para cá, eles têm os seus costumes, eles têm as suas religiões, eles têm os seus modos de agir. Decida quem vocês vão servir, decida de que forma vocês vão viver. Mas Josué deixou bem claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa seguiremos não o costume dos egípcios, dos cananeus, do mundo. Seguiremos os costumes, os princípios de Deus. Amém? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião, eu tenho a palavra de Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém de novo. Glória a Deus. Então, a finalidade da doutrina, olha só. A finalidade para a qual Deus instruiu a mente é para que ele possa transformar o quê? A vida. Tudo começa aqui, irmãos. Você quer ver? Uma mulher forte, ela pega um ônibus de manhã, ela trabalha, ela tem pouca hora de almoço, ela sai do seu trabalho, pega outro ônibus, chega em casa, cura de filho, cura de marido, arruma a casa, faz comida. Essa mulher é forte, sim ou não? Sim. Mas quando vem uma barata, e quando a barata sabe voar, né? Tem umas transformas. E quando a barata some, você não sabe para onde ela foi. A mulher é forte, sim ou não? Sim. Mas na sua mente ela acha que a barata é mais forte do que ela. Tudo começa onde? É verdade. Tudo começa onde? Aqui. Porque Deus nos deu uma mente poderosa. Porque através da sua mente Ele quer te transformar. Mas como Deus vai te transformar? Pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que você sabia, aquilo que estava aqui, Deus vai jogar fora e vai te dar o que está na sua palavra, o que está aqui. Amém? Seja transformado, renovado pela palavra de Deus. Antes de ler um livro de teologia, leia a Bíblia. Antes de ler um devocional, leia a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vai saber qual devocional é certo ou qual é errado. Qual a teologia certa e qual a teologia errada. Qual a história certa e qual a história errada. Qual o caminho certo e qual o caminho errado. Aleluia. Amém? Amém. Olha só a coisa linda. Salmo 119. Pergunta, né? Coloquei errado aqui, Davi, mas não é. Como purificará o jovem o seu caminho? Respondeu o salmista: observando conforme a tua palavra. Como que eu vou consertar a minha vida? Como é que eu vou consertar o meu caminho? Ei, você tem a resposta: a palavra de Deus. Pastor, eu sou um crente frio. Como que eu vou deixar de ser frio? Observando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem transformado vidas. Amém? A palavra de Deus tem transformado vidas. Mas tem gente que não acredita. Tem mulher que não acredita. Tem marido que não acredita. Tem filho que não acredita. Ele vai desistir. Ei, pega a sua ausência de fé. Coloca a palavra de Deus. Deus vai pegar um instrumento e fazer para trabalhar do seu lado. Deus vai pegar uma ciumenta e vai dizer: não, agora eu quero andar com meu marido, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero crescer, eu quero ser próspero, eu quero andar junto, porque a palavra de Deus renova a nossa mente. A palavra de Deus, ela nos modifica, nos transforma. Pastor, meu marido só pensa em carro, dê Bíblia para ele, dê Bíblia para ele, que ele vai passar a pensar só em mulher. Até filho novo vai aparecer, né? E ele fala: vou trocar carro. Vai ter a criancinha: o que é isso? Né? Pensou, deu certo. Vamos lá. Não podemos, portanto, dissociar os bons costumes da doutrina. A boa doutrina gera bons costumes. Maus costumes e ausência de doutrina. Você quer um exemplo natural? Né? Em casa. A gente almoça. Olha só, é você e Deus agora, hein? Não vai querer se aparecer para ninguém, não. Você almoça de frente com o seu marido, sua esposa, seus filhos, ou você almoça de frente com a Fátima Bernardes, ou de frente do jornal? Né? No notebook, no celular. Isso é o quê? É um péssimo
costume. Que está na igreja, diga amém. Então isso é o que? Um péssimo costume. Por quê? Gerado por uma péssima doutrina, quer dizer, ensinamento. Nós aprendemos errado. E pastor, não tem como mudar? Sim, Deus nos deu o quê? Uma mente. Dá trabalho? Claro que dá. É difícil? É difícil. Vai emburrar o marido? Vai emburrar o marido. O filho vai andar emburrado? Vai andar emburrado. Vai ser complicado? Vai ser complicado. Mas você vai ter uma família renovada, transformada pelo bom costume. Da onde surgiu esse péssimo costume? De um péssimo ensinamento. Nós aprendemos assim e nós ensinamos assim. Só que nós ensinamos de que forma? Não com palavras. Nem o pai fala, filho, olha meu filhinho lindo. Vai comer assistindo pica-pau? É assim? Vai comer, menino, sua comidinha, acha macha, urso? Não. Ele nos vê comendo, assistindo televisão. O que ele faz? Também. E ele vê que o negócio é bom, comer e assistir comer. Ele faz. Não é assim? Olha só aqui. A boa doutrina gera os bons costumes. Um pai e uma mãe que é gerada pela palavra, um filho que é gerado pela palavra, o marido e a esposa gerado pela palavra, uma família gerada pela palavra, ela tem bons costumes. De vez em ter xingamento, tem diálogo. De vez em ter panela voando, tem beijinho voando. Amor, te amo. Né? É diferente. Ah, vou para casa da mãe. Ah, vai nele, fica lá. Aí. Vai mudar, vai ser diferente, amor. Vamos visitar a mamãe? Vamos. Vamos levar uma galinha para ela fazer, vamos ser felizes. É diferente. A doutrina gera bons costumes. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem a doutrina, péssimos costumes. A necessidade. Pastor, então por que você está falando tanto de doutrina? Porque é uma necessidade. Qual a necessidade? Olha só para cá. Há cristão que, menosprezando a doutrina bíblica, alegam: o importante não é a teoria, e sim o quê? A prática. Eu já vi crente com a Bíblia deste tamanho pulando roleta. Ternão, gravatinha e ladrão, né? Ele aprendeu foi com Judas, roubar Jesus, né? Então olhe para cá, quem está na igreja, diga amém. Então nós vemos aqui que alguns falam: não, pastor, o importante é a teoria. Não, irmãos, a teoria não é importante, melhor dizendo, o importante é a prática. Eu oro, eu vou para a igreja todos os dias, eu carrego uma Bíblia, legal, isso é bom. Mas se você não tiver a palavra de Deus em você, você é um péssimo cristão. Você dá glória a Deus na igreja no domingo, e no outro dia você está xingando. Você diz: Deus, salva o meu bairro, no outro dia está no calote. Então, nós não podemos dizer que somos cristãos porque praticamos, mas não temos a teoria. Precisamos sentar para aprender, precisamos sentar para ouvir, precisamos sentar para ler, precisamos sentar para ser corrigido. E quem nos corrige é a palavra de Deus. Amém? Olha o tanto de crente falando besteira. Esses crentes, ninguém pode julgar ninguém, quem julga é só Deus, está vendo? A ausência de Bíblia. Diz a Bíblia, né, que nós devemos olhar as obras das trevas e as condenar. Condenar. Então a ausência de Bíblia tem um tanto de filosofia bonita, mas é do diabo. A gente tem que julgar, irmãos, analisar. Será que esse lugar é bom para mim estar? Ou não é bom para mim estar? Será que esse tipo de conversa é bom para mim ou não é? Será que esse bate-papo que eu estou tendo aqui com a ausência da minha mulher, do meu marido, do meu filho, é legal? Eu tenho que julgar. Eu tenho que me colocar no lugar. Eu tenho que me colocar na Bíblia. Porque o crente não anda segundo a sua vista. O crente anda segundo a sua fé. O que você acha do homossexualismo? Eu não acho nada. Eu tenho minha opinião. Mas a Bíblia diz que é pecado. Homem com homem comete torpeza. E Deus nos entregou a paixão profanas. Não sou eu, é a Bíblia. Passou um homem, uma mulher que abandona a sua família, diz a Bíblia que ele é pior do que um ímpio, negou a fé. Minha opinião, não tenho. Eu tenho a Bíblia. Amém? A minha opinião, ela varia, porque o homem é falso.
Nossa, onde você vai essa chapinha para fazer igualzinha a sua? Aí a pessoa vira as contas, Deus me gastar dinheiro numa porcaria dessa, não tem? Aí o cara chega com o carro feliz da vida, que comprou, comprei. Nossa, que bênção, que Deus te abençoe. Nossa, parabéns mesmo. Deus é fiel. Aí o cara sai da mesma igreja fazer uma carta e compra um carro. Não é que pode uma praga dessa? O cara não tem juízo. Em vez de comprar uma casa, fazer um negócio, fica comprando um carro. E um carro desse ainda, Fiat, não serve para nada, né? Agora, quando Deus fala, irmão, você pode ter certeza. Aquilo que Deus fala de você, você pode ter certeza que você é. Amém? Você tem gente que fala assim, não tira a foto de mim não que eu estou feio, né? Mas continua feio sem a foto. Né? Eu estou muito feio, não tira a foto não. Eu fico com foto, sem foto não é feio, né? Ou com foto, sem foto não é bonito. Não tem jeito, né? Aí pastor, eu não quero ficar registrado na memória, né? Não quero que registre na história da minha vida. Tudo bem. Mas quando a Bíblia de Deus nos revela, irmão, não tem jeito. Né? E às vezes a gente engana, né? Puxa o cabelo para frente, ó. Ninguém está vendo, mas só baixar, ó, tudo careca, né? Tira a foto só assim agora. Tira a foto de lá. Por quê? Não, porque aqui está cheio de espinha. A gente engana. A foto revela. Nossa, que bonito, hein? Mas quando vira, misericórdia. Né? Aí você percebe que tem como enganar. Mas quando a palavra de Deus fala, Gálatas 5, a partir do 16, que as obras da carne se manifestam, quais são prostituição, impureza, lascívia, mentira, engano, glutonaria, e que quem comete essas coisas não verão a Deus, a revelação é certeira, vai para o inferno. Não vai ver Deus. Pode pular, marchar com o varão, carregar a banca nas costas, imitar, girar, pular de pessoal, dar cambalhota, dar mil glórias, rajada de glória, pum, vai para o inferno. Está vendo como é que ela revela? E não é Kodak não, é papo mesmo, é divina, é revelação divina. Está acabando, né? Vejamos agora aqui, vejamos por que a doutrina bíblica é necessária. Por que é necessária? Primeiro aqui, olha, a doutrina bíblica proporciona o que em nós? A salvação em Cristo. Tem gente que está salvo porque a igreja é legal. Lá é muito legal, rapaz. Vamos lá que lá é doidão. Lá o pastor se veste de chapolim colorado. Lá o pastor dá 7 mergulhos na piscina que ele comprou. Vamos para lá é doidão, lá é bom mesmo. O pastor é radical. Né? Mas é salvo em Jesus? Só é salvo em Jesus pela palavra. Se você está na igreja, isso é muito bom. Isso é legal, olha que coisa bonita. Mas você precisa estar em Cristo para ser salvo. Você não pode ser atraído pelos gritos. Você precisa atrair pela mensagem da cruz. Cristo morreu na cruz por nós. Aleluia. E a palavra diz que não é só crer, não. Ela diz, e todo aquele que quer vir após mim, todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Amém? Glória a Deus. Mas esse negócio de negar, pastor, não é eu não, é a Bíblia. Você vai conseguir? Não, nega a si mesmo. Vai. Não, nega a si mesmo. É hoje, nega a si mesmo. Depois, cruz. Você sabe o que significa a cruz de Cristo? Sofrimento. Paulo diz, chama Timóteo aí. Aí Timóteo, nossa, Paulo me chamando, que moral, hein? O que você quer de mim, Paulo? Venha sofrer comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Amém? Ser cristão não é eu. Ser cristão é Deus. Ser cristão é dizer, eu fiz a igreja que eu botei a mão. Se não for, se tirar o pastor Daniel, acabou. Irmão, se tirar Daniel, a igreja até melhora. Enche aqui a igreja. Agora, se tirar Cristo, irmãos, morreremos, padeceremos, sofreremos. Que remove o pastor, mas não remova a Bíblia da igreja. Que troque os conjuntos, que mude a cor da igreja, que derrube as paredes, mas que não derrube a palavra de Deus
como primórdio da fé cristã. Primeiro a palavra de Deus em nós. Amém? Sejamos gerados pela palavra. Primeiro, a doutrina gera salvação em Cristo. Segundo, Jesus, a doutrina bíblica santifica-nos. Separa-nos. Torna-nos diferente. Pastor, então ser santo é fechar a cara, fazer uma cara de xícara? Não. Ser santo é se afastar daquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Minha carne quer, mas para eu ser santo, a Paula diz, dá no pé. Nossa, está subiando, pastor. E é um galeguinho dos olhos azul. O que eu faço? Dá no pé. Né? Você tem um nanão no dedo, fuja. Ah, pastor, mas apareceu uma proposta muito boa, viu? O cara aí foi fazer uma entrega aí e sobrou 3 computadores, só que de vez em pegar os 10, pegou só 7, sobrou 3, já assinou que eu vou pegar um aqui, né? Um aqui, bom para ele, né? Vou pegar um aqui, Deus está vendo, Deus sabe das minhas lutas, e vou vender 2, né? E fala, Deus está vendo ainda, né? Ah, descarado. Por quê? Sem santidade. A santidade, a santificação faz o cara dizer, não, minha carne quer. Mas há um Deus que ensinou diferente. Eu vou lá dizer, olha, meu querido, você assinou aqui, mas tem 3 computadores sobrando. Eu estava em São Paulo, o cara chegou com um notebook. E estava tudo escrito. Aí estava ainda escrito ali, americano, loja americana. Né? Valor lá, 4 GB, não sei o que mais o que, porque o notebook só você entrar, né, no YouTube e fazer os slides, não vai nada. Aí vi lá que legal, R$600. E eu olhei, com um notebook desse uns 2.000. Americana, ele roubou. Disse, não quero, não vou comprar, não aceito. Por quê? A santificação, a doutrina nos santifica. A doutrina nos faz dizer não para aquilo que é errado. Eu quero, mas a doutrina me faz dizer não. Amém? Ninguém está vendo, mas a doutrina me faz dar no pé, correr, fugir, sair. Pastor, eu vou passar uma vergonha. Mas a santificação me faz dizer, vá lá e devolva. Entrega. Toma jeito. Então, a necessidade da doutrina é, primeiro, a salvação em Cristo. Segundo, a santificação. E olha que coisa linda isso aqui. A doutrina bíblica torna-nos o quê? Sábios. Pastor, só estou fazendo besteiras. Então você está lendo só a turma da Mônica. Negócio de cebolinha, né? Falando tudo errado. Pastor, falando tudo errado. Por quê? Você está lendo demais, agora está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia nos faz o quê? Ser sábios. Pastor, não sei mais o que acontece na minha casa lá. É briga para cá, briga para lá, briga para lá. Meu filho, pastor, não sei mais como tratar esse menino. Ei. A doutrina nos faz ser sábios. Saber a hora de falar, saber a hora de calar. Saber a hora de ouvir e saber a hora de dizer me perdoa. Saber a hora de recuar, guardar a cabeça no lugar, respirar, tomar uma água, botar o juiz e dizer, eu estava errado. Porque a doutrina nos faz ser sábios. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Olha o que Tiago fala. Quem não tem sabedoria, faça o quê? Ele cobra ou dá de graça? E tem gente que não quer, né? Um dia, irmão, estava com um cara com uma geladeira, né? Aí foi colocou para fora a geladeira, que alguém vai pegar a geladeira e vai levar. O pai colocou na calçada a geladeira, passou um dia e ninguém levou. 2 dias ninguém levou a geladeira. 3 dias ninguém levou. E teve uma inteligente, você olha, já sei. Foi, escreveu lá, né? Vende-se a geladeira. Foi, colou, vende-se por R$200. Colou. Ele foi para dentro com 1 hora, quando ele foi lá ver, tinha roubado a geladeira. Né?
graça, ninguém quer. Aí igual botou, não vendes. É isso que tem feito alguns espertalhões da fé. Olha o que o salmista fala. O que darei ao Senhor por todos os benefícios? Ele fala, primeiro aceitarei o cálice da salvação. Que é o que, irmãos? De graça. Tem gente comprando. Isso é falta de quê? Sabedoria. Não quer estar na igreja, não quer ser fiel, mas alguém fala, olha, dê a sua oferta maior, que você vai receber, ele vai dar. Quer dizer, de graça ele não quer, mas pagando ele quer. Estaremos orando pelos enfermos. Mateus 10, versículo 10. De graça receber, de graça dá. Para 3 pessoas. Agora fazer uma campanha, desencapetando tudo, destronando Satanás. Compre uma rosa por 5,55 e você terá a casa perfumada. Compra. Agora fala, irmãos, venha para a igreja. Jesus está na igreja. Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é a glória, Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome do livro da vida. Jesus dá paz, dá saúde, dá alegria, prosperidade e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do e não quer. Aí tem uns espertinhos, Paulo, sabe o que faz? Eles vendem. Porque vendendo eles querem. Né? O povo doido, né? Vamos lá. Enfim, é a doutrina bíblica imprescindível para o nosso crescimento da vida cristã. Sua necessidade pode ser constatada tanto coletiva quanto individualmente. A eficácia da doutrina bíblica na vida cristã. Olha só em azul aqui, eu coloquei. Doutrinas fracas não são páreos para tentações. Todos juntos. Doutrinas fracas não são páreos para tentações fortes. Ai, caí de novo. Claro, tentações são fortes. Está aí doutrina fraca. Já contei isso aqui milhões de vezes, né? Não chegou a milhão, então vou contar de novo, né? Só para chegar em 1 milhão. E se não chegar, eu conto de novo. A irmã chegou, né? Fui na lojinha, não vou falar o nome, porque às vezes foi de tanta propaganda. Ele me disse, você é crente? Sou. Igreja sou. Ah, porque na minha igreja lá é poderosa. Minha igreja é melhor que a sua. Fiquei interessado, a igreja é melhor que a minha, né? Então, muito bom. Né? Eu fiquei, como assim? Diz, na minha igreja, os demônios caem, mão para trás. Que é demônio caindo direto. Falei, graças a Deus, a minha é melhor que a sua. Mas por quê? Lá eles nem entram. Né? Aí essas pessoas que escutam doutrinas de demônio, não doutrina de Deus, elas ficam presas a demônios, a revelações. Só vai, pastor, eu vou ter que faltar o culto, por quê? Não quer ir teu irmão do poço? É um poço, que é onde é um poço, que a irmã revela tudo. Né? E eu vou lá. Aí você vai ver a irmã que revela, é pior do que a irmã que está procurando a revelação. A irmã que vai revelar a pessoa, não sabe onde fica a igreja, não tem pastor, né? Não tem culto, não tem doutrina, escola dominical, não tem nome na membresia da igreja. Ela falou, não, filho, pastor, porque o negócio é forte, hein? Aí a mulher revela desse jeito, olha, eu não sei, mas Deus está falando. Eu não sei o que é, mas Deus está mandando dizer que eu não sei o que é. Recebe aí. Aí recebe, confia, para ficar forte. Aí no outro dia está fraco de novo. O que essa pessoa faz? Vou procurar um outro poço. Lá em Vitória tem um poço. Vou lá naquele poço. E fica assim, de poço em poço, em poço em poço. E fica igual a mulher samaritana de encontrar Jesus. Fica bebendo água sem vida. Aí um dia, né? A mulher samaritana foi pegar água no poço, só que tinha um poço em cima do poço. Um poço não tinha vida, mas um poço que estava em cima do poço tinha vida. Sabe o que é esse poço? Ei, meu Deus. Quer tirar água desse poço? Volta para a palavra. E não é revelar isso não, meu filho. Tem que sentar e ler. Tem que ficar 1 hora ouvindo o pastor Daniel na doutrina.
na escola bíblica dominical. Deus revela, claro que revela. Eu creio porque está escrito aqui. Deus expulsa demônios? Sim, em nome de Jesus. Os demônios serão expulsos, os oprimidos serão libertos, os enfermos serão curados. O que eu estou dizendo é, buscar dons sem a palavra, quando vem a tentação, abandona Jesus. É uma esquisitice, irmãos. Quantas histórias que a gente já ouviu que aconteceram em cima de monte. A mulher orar, orando, o homem orando. O negócio foi tão forte que a mulher engravidou. Uma glória assim terrível, né? Bum! Tem que orar no monte, amém. Orar no vale, ora. No terraço, ora. Lá em casa, ora. No quarto, ora. Mas se você não tiver a doutrina bíblica, as tentações vão te derrubar. As paixões vão te jogar no chão. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Amém. Não sou contra a revelação. Porque eu todo dia, toda terça, estou pegando a Bíblia para vocês, que é a maior revelação que o homem pode ter. Segundo, Deus fala. Deus usa homens e mulheres. Deus usa crianças. Deus usa idoso. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, e eu creio. Amém? O nome de Jesus cura enfermidades, expulsa demônios. O que eu estou dizendo é, doutrinas fracas não são paros para tentações fortes. Amém? Não se prenda a costumes, se prenda a doutrina que te dá bons costumes. Amém? Doutrina bíblica e o serviço cristão. Olha para cá. Vejamos porque a doutrina bíblica é importante ao serviço cristão. Primeiro aonde? Depois na instrução dos. E terceiro na defesa. Quando o crente, ele é crente, ele tem Bíblia, ele sabe evangelizar. Ele sabe falar de Jesus. Tem gente, irmãos, que está na igreja, mas ninguém quer o Jesus dele. É mentiroso. Quem fala assim, conhece o pai da mentira? Conheço um tanto de filho dele aqui. Os filhos dele estão tudo aí, ó. Se pedir pensão, Bolsa Família, fala o Brasil. Né? Na evangelização, já contei isso aqui na empresa que eu trabalhava, ninguém conhece mesmo. Quando chegava a pessoa, as pessoas diziam assim, ó, quem é que mente mais, João ou Satanás? E tão mentiroso que era o rapaz. E ele era crente. Ele chegava perto e a pessoa dizia, quem é que mente mais, João ou Satanás? Porque o cara contava mentira, irmãos, em e-mail. Antes de inventar o WhatsApp, plim, ele já contava as mentiras. Era igual o WhatsApp, pum, era fax, era pum, uma mentira atrás da outra. Um dia o pastor falou, olha, eu atravessei, acho que foi Sergipe ou Maceió, meio dia de jegue. Aí eu não sabia se ria ou se falava, Deus, expulsa o demônio. Né? As pessoas mentem descaradamente. Agora imagina uma pessoa dessa evangelizando. Aquele ali, em nome de Jesus, mentiroso, caloteiro, xingador. Ou aqueles que têm uma conduta às vezes bonita, certa, certinha, mas quando vai falar, de vez de falar de Jesus, começa a atacar outra religião, começa a atacar o corpo da pessoa, começa a olhar para a roupa da pessoa, e a pessoa faz o que? Ela se afasta. Porque quando a gente, na evangelização, a gente leva Jesus. A gente leva a doutrina. E a mesma doutrina que mudou a minha vida, vai mudar a vida do meu próximo. Amém? Doutrina, evangelização, a gente não aponta dedo. A gente mostra Cristo. Amém? Advertências bíblicas para nós encerrarmos. Advertência contra o que? A doutrina dos homens. Tem doutrina de homem. Irmão, se você comer pimenta vermelha, a pimenta vermelha de Satanás, e as pessoas não comem, é verdade ou mentira? Mentira. Nalzira foi doutrinada para esse cara aí. Amém. Então, doutrina de homem é aquilo que o homem fala
é aquilo que o homem diz, é aquilo que o homem prega, e assim como o homem passa. Amém? Passou. Pastores que falavam contra a bola e hoje joga. Doutrina de homem. Já viu? Aqueles crentes, hoje tem um tanto de pastor aí, né? Vestindo camisa de Flamengo, de Vasco, Corinthians. Se os membros lembrassem, pastorzinho, lembra que tu falou que futebol é pecado? Ou tu estava mentindo, ou tu desviou. O que é esse negócio aí? Não é assim? Doutrina de quê? De homem. Apesar que o pastor tem que ter postura, né? Tomar jeito, de ficar mostrando o Flamengo, mostra Cristo. Mas cada um com o seu cada um. Não é a doutrina de hoje, né? A doutrina dos fariseus. Ele fala, mas não faz. Ele prega, mas não vive. Também tem a doutrina de quê, irmãos? De demônios. E tem gente que acredita em demônio. É entrevistado, né? Conversa com o demônio. E demônio é o quê, irmãos? Mentiroso. Demônio, ele é enganador. O demônio é adversário. E tem muita gente ouvindo demônio. Contra aqueles que ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É o homem que diz, é o homem que fala assim, olha, se você fizer 10 coisas, você vai receber. Se você der 100 reais, você vai ser abençoado. Se você der 50 reais, vai mudar a sua vida. Isso é engano, isso é mentira. Porque a cura é de graça. Amém, irmãos? A salvação é o quê? De graça. Os dons espirituais é de graça. A Bíblia a gente tem que pagar porque as editoras vendem, não tem jeito, né? Se elas descem, tá bom, mas não dá, né? Mas tem que comprar. Vamos lá. Contos que são levados ao redor por todo o vento de quê? Doutrina. Tem gente que você assistir 10 pregação, ele é 10 tipos de crente. Ele vai mudando, né? Ele vai variando, 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 não sabe quem ele é. Se ele ouvir um pastor que diz que é bíblico, ele dizima. Se ele ouvir alguém dizer que dízimo não é bíblico, ele não dizima. Se ele ouvir alguém dizer que marchar com o varão de uma pessoa é bíblico, ele marcha. Se alguém dizer contra, ele é contra. Ele só vai variando, né? Porque não tem doutrina. Quem tem doutrina, ele sabe o que é e aquilo que não é. E quando ele tem dúvida, ele não vai lá na internet, ele vai para a palavra, ele vai para o seu pastor. O João falou assim, pastor, na minha igreja não tem pastor não. Porque, aí eu falei assim, então vamos rasgar Efésios 4:11. Porque Deus deu uns a pastores. Porque Deus colocou líderes. Porque Paulo criou igrejas, abriu igrejas. Porque tinha obreiros. Então a ausência de doutrina, a ausência de ensinamento, faz as pessoas andar só. Os desigrejados, as pessoas que não querem reunir, cear, ter comunhão, estão desonrando a doutrina dos apóstolos. Atos 2, verso 42 ao 47. E andavam juntos. A verdadeira doutrina, entretanto, se por um lado a Bíblia condena o que é falso, de igual modo exorta, recomenda a verdadeira doutrina. Entre outras coisas, é para estabelecer a doutrina que toda escritura é o que, irmãos? Útil para o ensino. Nas escrituras, as doutrinas é reputada como boa, sem mistura. Depois, ela é o que? Sã, não tem enfermidades, não tem problema, não tem culpa, não tem nada de errado. Segundo, a piedade. Depois, Deus. E depois, é de Cristo. Amém? Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser transformado. Palavra de Deus. Se você tem perdido o interesse pelas coisas de Deus, eu quero te dizer, eu quero te implorar, eu quero te convocar em nome de Jesus. Volte para a palavra. Volte para a palavra de Deus. Cansado, irmãos.
Aprenda. Com sono, cochile, mas aprende. Beba uma água, toma um café sem açúcar. Enfermo, Jesus cura. Mas não abandone este livro, porque o dia que você abandonar este livro, você vai estar se afastando de Deus. Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Ou este livro te afasta do adultério, ou o adultério te afasta deste livro. Ou os vícios te afastam deste livro, ou este livro te afasta dos vícios. Ou o ódio, o rancor, a mágoa, a depressão, a angústia te afasta deste livro. Ou vai ser este livro, em nome de Jesus, que vai te afastar do ódio, do rancor, da trapaça, da mentira, da frieza. Voltemos pela palavra. Voltamos para a palavra. Amamos a palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem um tanto de jogo no celular, exclui os quatro. Baixa a Bíblia. Baixa a harpa. Você que compra muita coisa, toma jeito, compra a Bíblia. Ande com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Se coloque de pé. Porque pela palavra eu vou orar por você. Você que está em casa, você que está me ouvindo, creia no poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Soberano Deus, Pai poderoso, justo, fiel, amigo, verdadeiro, justo. Oh, Santo Deus, como diz o hino da harpa 122, são as santas escrituras que nos falam de Jesus. São a sua santa palavra, ó Deus, que nos instrui acerca do céu. Somente pela tua palavra, não há em nenhum outro lugar que está escrito que lá no céu não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, porque tudo já se passou. Somente a sua palavra diz que todo aquele que for a ti, Jesus, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Somente a sua palavra está escrito que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu em nosso lugar e o sacrifício foi aceito, fomos perdoados. Espírito Santo de Deus, quão dependentes somos de ti, segundo a sua palavra. João 15, João 16. Está escrito, Espírito Santo, sobre a sua boa obra. Que o Senhor nos consola, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos instrui. Ó Espírito Santo de Deus, seja o nosso melhor amigo. Nos instrua, Espírito Santo. Nos corrija, Espírito Santo. Nos fortaleça, Espírito Santo. Para que possamos estar na sua palavra, amar a sua palavra, dedicar tempo à sua palavra, para que sejamos salvos em Jesus, sábios em Jesus, transformados em Jesus. Oh Espírito Santo, tem muitos querendo o certo, mas no caminho errado. Tem muitos que querem te adorar, mas no caminho errado. Tem pastores dizendo que é ele que está fazendo a igreja crescer, que se não fosse ele, não aconteceria nada. Tem crentes dizendo, se tirar ele, se tirar o pastor, se não fosse o pastor. Não. Ó Espírito Santo, um planta, o outro colhe, mas é o Senhor que dá o crescimento. Alguns falam, se não fosse o cartão de crédito, se não fosse o plano de saúde, sai do aperto. Mas quem tem a Bíblia sabe que tudo vem do Senhor. A saúde vem de ti, a prosperidade vem de ti, o livramento vem de ti. E se o mal nos acontecer na outra vida, a vida é eterna, a vida é eterna, a vida é eterna. Oh Deus, eu oro para aqueles que me escutam nesta noite, para aqueles que me ouvem nesta noite, ó Pai, creiam que a sua palavra é a verdade, que a tua palavra é a verdade, que a tua palavra é a luz, que a tua palavra é o escudo, que a tua palavra é a nossa fortaleza, que a tua palavra, Deus, nos mostra o caminho da salvação, da transformação, da sabedoria. Meu Deus, que não conhece a tua palavra, está pagando para ser curado. E às vezes o Senhor não quer que essa pessoa seja curada.
Tem gente, meu Deus, pagando para que o Senhor abra a porta de emprego. E às vezes não vale. Às vezes não vale, não dá certo. Que o Senhor vai ensinar esse irmão no desemprego, que o Senhor Deus dá provisão. Tem muita gente querendo o certo no caminho errado. Tem muita gente, meu Deus, no lugar errado. Tem muita gente fazendo coisas erradas. Que essa pessoa, que eu, que a sua igreja, voltemos para a palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus.